Olá, seja novamente muito bem-vindos. Meu nome é Denis Silva e você está no canal Estudo Perspicaz. Seja muito bem-vindo. Se é a primeira vez que você está aqui conosco, por favor, considere a possibilidade de se inscrever, dê o seu like aqui também nas informações. Se você curte conteúdos teológicos, traduções da Bíblia, assuntos históricos aí, não somente para o nosso conhecimento intelectual, mas também para a nossa espiritualidade. Dê o like aí nas informações para que estas atinjam mais pessoas e comente, quero também saber a opinião sobre estes e outros assuntos que iremos tratar. Conforme vocês já estão vendo em suas telas, novamente temos aqui a oportunidade de estarmos aqui tendo uma entrevista com o professor Enos Freitas, novamente. Seja muito bem-vindo. Enos, obrigado novamente por você aceitar aí o nosso convite aqui no canal. Pode dar um alô pro pessoal. Denis, é um prazer estar aqui com você, falar um pouquinho mais sobre o nome divino. Agradeço muito pelo espaço. Esse é um assunto importante que a gente sempre está aprendendo um pouco mais. E gostaria que todos vocês que estão aqui na audiência também pudessem aproveitar. Vamos mostrar referências bíblicas e manuscritológicas e também um pouco de linguística, no grego, no hebraico, no latim, a respeito do nome divino. Muito obrigado por mais essa oportunidade. Então, indo direto ao assunto, né? Há evidências que apontam para o nome divino no Novo Testamento? Se sim, encontramos estes documentos a partir de Cristo? O que a gente pode esmiuçar a respeito desse assunto? Denis, nós somos testemunhas de Jeová e gostamos de pesquisar esse assunto quando nós abrimos aqui o Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 37, encontramos as palavras de Jesus. Ele disse: Ame a Jeová, seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e de toda a sua mente. Quando Jesus deu essa declaração, ame a Jeová, seu Deus, ele está citando aí Deuteronômio 6,5. Alguns chamam isso de Shema em hebraico, né? Escuta, ó Israel, Jeová Eloheinu, Jeová Errad, quer dizer, Jeová é o nosso Deus, ele é um. Tá? E diz aqui para amar a Jeová, nosso Deus, de todo o coração. Então, para Jesus Cristo, amar a seu Pai, Jeová Deus, é a coisa mais importante para nós também, né? Sobre a vocalização do nome Jeová e a escrita aqui no Novo Testamento, alguns acham que isso seria algum tipo de interpolação ou mesmo de fraude, né? Algumas pessoas chegam a essa conclusão, embora tenha observado que poucas tiram tempo para estudar outras fontes e tudo mais. Bem, se a pessoa disser assim, olha, no manuscrito grego, você vai encontrar essa expressão, ame a Jeová? Nos manuscritos gregos, não, nós não encontraremos. Mas nós encontramos essa expressão, ame a Jeová, seu Deus, em outras versões, em outras cópias, em outras traduções. Então, vou repetir: a gente encontra outras traduções do Novo Testamento, principalmente se for o Novo Testamento em hebraico. Existe o Novo Testamento em hebraico? Cópias e traduções? Sim, elas existem, né? Inclusive, muitos historiadores dão testemunho de que Mateus foi escrito primeiro em hebraico. Então, o que a gente tem hoje é uma cópia grega, é uma tradução grega de Mateus. Mas isso não tira a virtude da palavra de Deus, concorda? Bom, se nós Perfeito. olharmos aqui em tela, a gente está trazendo aqui a Torá do Messias, em Mateus 22:37, é uma Bíblia de 1537. Então, às vezes, as pessoas imaginam que foi uma coisa só das testemunhas de Jeová, incluir nesse texto, então, o nome divino. Mas, na verdade, essa Bíblia em 1537 já incluía, é Novo Testamento, no caso, a tradução do hebraico. Também nós temos a Bíblia do poliglota Elias Hurry, é a Nuremberg Polyglot, lá em 1599. Também na coluna em hebraico, ela preservou ali Jeová Eloheinu, quer dizer, as palavras de Jesus, está aqui em cima, ó, Ve Yeshua, aí depois Jeová Eloheinu. Então, Jeová, nosso Deus, né? Então devemos amar ele de coração.
Porém, mais adiante, nós temos muitas outras traduções que também acharam que seria o adequado, o correto, inserir aqui o nome divino. Nós temos ali, por exemplo, The Gospels, Matthew and Mark, de 1861. Ali nós temos em inglês, é uma Bíblia, Jehovah Thy God. Então, está mencionando aqui diretamente o nome de Deus, e não é o que as pessoas acham um absurdo, que é a Bíblia das Testemunhas de Jeová. Né? Outros tradutores, outras pessoas tementes a Deus também entenderam que deveria, sim, restaurar aí, até porque é uma citação direta lá de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Temos outra versão aqui de Hermann Heinfetter, que ele coloca aqui Jehovah Thy God também, nesse mesmo capítulo 24, versículo 37 de Mateus. Então, quando a gente olha para obras como essas, para traduções como essas, a gente vê que o nome divino ele tem sim todo o espaço devido dentro do Novo Testamento, porque Jesus Cristo diz: "Dei a conhecer o teu nome e santificado seja o teu nome". Então, Jesus Cristo sempre foi o maior interessado em divulgar o nome do Pai, e é claro que ele também traz aqui, como a gente pode ver nessas versões desses textos bíblicos em hebraico e na língua inglesa, tá? Só que a gente também tem que considerar a respeito do nome divino provas que são históricas, mesmo que não sejam bíblicas, mas que sejam históricas. E tem alguma menção histórica de que Jesus falava o nome divino, o nome do seu Pai? Com certeza. O nome divino, tetragrama, a gente pode considerar que o Toledo Yeshu, ele é uma produção judaica, também o Talmud menciona o próprio Jesus, usa a palavra Yeshu, né? Ao invés de Yeshua, que seria em hebraico, Yeshua em hebraico, eles usam a palavra Yeshu, e ali eles dizem que esse personagem, se referindo a Jesus, ele era culpado porque ele falava indevidamente o nome de Deus para fazer milagres. Então, aqui no caso, a gente está fazendo uma citação histórica de que os opositores de Jesus reconheciam que ele falava o nome de Deus para realizar os milagres. É claro que esses opositores achavam que Jesus estava fazendo isso de uma forma indevida, por causa que a tradição deles, a tradição do judaísmo da época, era de que não devia falar o nome. Mas isso era uma tradução rabínica, não era uma tradição oriunda da Bíblia, porque a Bíblia impedia ou aconselhava que não se devia usar o nome de Deus em vão. Mas aqui, no caso, não se trata do uso do nome de Deus em vão, né? Trata-se, Jesus Cristo, obviamente, estava naquele momento falando para as pessoas amarem a Jeová Deus, seu Pai. Então, não relacionava aí, Jesus não usava o nome divino em vão e não era proibido de falar o nome de Deus, do seu Pai. Ele fazia uso. E os opositores reconhecem isso historicamente, conforme acabei de mostrar aqui nessa menção da obra escrita Toledo Yeshu e também no Talmud. Agora, ainda no primeiro século, há referências judaicas, novamente referências históricas, que mostram que os seguidores de Jesus Cristo, o que eram chamados de nazarenos ou mesmo de hereges, minim, esses hereges, nazarenos, eles escreviam o nome de Deus nos seus livros, que eram chamados de Gilionim. Gilionim é a palavra em hebraico, eu estou mostrando aqui a fonte de referência. Então, Hagilionim Sefer, quer dizer, os livros dos evangélicos, essa palavra Gilionim se refere a evangélicos, e que escreviam ali o nome de Deus, Shem. Shem em hebraico quer dizer nome. Então, o que os opositores da época estavam dizendo aqui? Olha, esse pessoal, esses evangelistas aí, eles escrevem no livro deles o nome de Deus. Mas isso é um blasfêmio, isso é um absurdo. Esses livros têm que ser, o nome de Deus tem que ser recortado e o restante ser lançado no fogo. Quando a gente vê um relato como esse, que é histórico, está aí na Tosefta, em Shabbat Kifshutá 13:5, e você pode encontrar online também na Cefaria, é uma prova histórica de que sim, no primeiro século, Jesus e seus seguidores usavam-se o nome divino. Mas pode ser que alguém diga, né? Ah, mas você está só falando fontes históricas. Mostrou aí Bíblias posteriores, traduções posteriores. Você tem algum manuscrito? Bom, a gente tem manuscritos, sim, traduções
das Escrituras para o hebraico, do Novo Testamento. Então, alguns chamam até de Brit Hadashah, né? Nova Aliança. Nós temos aí o manuscrito VAT EBR 100, que é o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele está disponível online. E lá aparece sempre nos evangelhos a expressão Hashem, que é um substituto do tetragrama. Quer dizer, o nome, Hashem, o nome. Então, dentro dos evangelhos, a gente tem esse manuscrito VAT EBR 100, que tem a expressão Hashem, que significa o nome, sempre mencionando o nome de Deus dentro dos evangelhos. Agora, tem outro que é explícito. Aqui, o VAT EBR 530 PT1, Evangelho de Lucas, ele é só um fragmento? É só um fragmento. Mas ele traz aqui no Evangelho de Lucas sempre o nome Yehová, Yehová, Yehová em hebraico. E quando a gente vai para a coleção de Gaster, Hebrew Gaster, nós temos ali as obras de Mateus, Apocalipse, versão em hebraico, e nós encontramos o tetragrama lá, inclusive nesse texto que a gente acabou de ler de Mateus 24, 37, mencionando ali Yehová, o tetragrama está lá, consta no Hebrew Gaster, tá bom? Então, assim, o nome divino ocorrer no Novo Testamento, ele sim tem manuscritos que mostram o nome divino no Novo Testamento. Agora, se as pessoas se vincularem unicamente ao grego, então é que aí, nesse caso, elas estão criando uma regra para o nome divino não aparecer, porque se elas não veem no grego, porque no grego geralmente foi substituído por Senhor, Kyrios, ou Theos, Hotheos, ou Deus, né? Mas se a gente tem evidências do Antigo Testamento de que o nome de Deus aparecia no grego, a gente vai encontrar. Isso eu estou falando de Antigo Testamento porque as pessoas ficam insistindo muito. Ah, e no Novo, né? A gente não tem um manuscrito do Novo Testamento em grego com o nome divino. Mas na mesma época, do primeiro século em diante, nós encontramos sim o nome divino grafado em grego em manuscritos do texto que seria Antigo Testamento, escrituras que seriam hebraicas, mas que foram traduzidas para o grego. E aí, Denis? Perfeito. Estamos aqui então com o professor Enos Freitas, estamos falando a respeito do nome divino, perspectiva da nossa conversa aqui inicial com respeito ao primeiro século, em documentos gregos, né? E documentos da época. E lembrando, né, vamos deixar aqui no link da descrição do nosso vídeo o canal do professor Enos Freitas, que é Bíblias e Manuscritos. Por favor, acessem lá, se inscreva no canal do nosso professor Enos Freitas. O que eu achei interessante, professor, é que você trouxe atenção, né, de documento onde os opositores de Jesus falavam que ele falava o nome de maneira indiscriminada, né, indo contra a tradição deles. Então, mostrando então que Jesus, de fato, utilizava o nome de maneira audível para as pessoas quando ele estava pregando, né? Além desses documentos que você trouxe atenção, inclusive até tem um vídeo a respeito do nome no Novo Testamento, onde a gente compartilhou ali 238 traduções, se não me engano, de todas as épocas, que inúmeras vezes usavam o nome divino também, né? no Novo Testamento, né? As escrituras gregas cristãs. Além desses que você já mostrou para nós, o que mais temos disponível em documentos gregos, a partir do primeiro século, que mostram, né, a utilização do nome divino, de alguma forma? Exatamente, Denis. Desde o primeiro século, nós podemos encontrar, sim, o nome divino escrito também em grego. Tá? Primeiro século depois de Cristo. Então, é muito importante lembrar o seguinte, que às vezes a pessoa se apega a uma tradição que não é bíblica, porque a tradição bíblica, Deus se revelou o nome dele mais de 6.828 vezes no texto hebraico. Então Deus queria que as pessoas lessem e falassem o nome dele com respeito, com adoração. Mas a tradição dos homens tirou essa circulação do nome de Deus e ficou apenas um grupo, né? Um pequeno grupo que conhecia, um pequeno grupo de eruditos que conhecia. Aí eu quero compartilhar contigo aqui esse texto, antes de passar para esse ponto do grego, sobre o perigo de seguir a tradição, porque até hoje tem muita gente que justifica o não uso do nome divino pela tradição dos homens. Jesus Cristo falou diretamente sobre isso aqui em Mateus 15:3, quando ele disse: porque vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da sua tradição.
Então, nós temos que tomar cuidado. Será que algum posicionamento, seja acadêmico, seja teológico, que é tradicional, está transgredindo algum mandamento de Deus? Porque, por exemplo, Deus não deu ensinamento para a gente substituir o nome dele ou tirar o nome dele das Escrituras. Ele não deu esse mandamento. Pelo contrário, 6.828 vezes, no que tem disponível aqui nos manuscritos regulares, a gente encontra o nome divino nas Escrituras. Aí você vê que um pesquisador foi lá e pesquisou ainda 134 lugares. Os escribas substituíram o nome divino tetragrama por Adonai, por Senhor. Então, esse pesquisador, que compilou 4.000 manuscritos, o Ginsburg, crítico da Bíblia hebraica, mostrou que nesses 134 lugares, eles de fato fizeram a remoção. Os escribas judeus removeram o tetragrama e colocaram Adonai em 134 lugares, que significa soberano Senhor. Mas será que eles fizeram isso por causa da tradição? E eles estavam respeitando, então, o mandamento de Deus? Porque dentro das Escrituras, principalmente a Torá, diz que não podia alterar o texto. Não era para tirar nada, nenhuma palavra. Né? Então, todos nós que queremos seguir Jesus Cristo, temos que olhar para esse ensinamento dele e tomar cuidado com as tradições. Agora, se a gente se voltar para o texto grego, a partir do primeiro século, nós encontramos sim, como esse aqui, muita gente que estuda, que está no campo teológico, encontra esse termo hebraico aqui. Aliás, desculpa, esse termo grego, que é uma passagem de Levítico, que está escrito Iaô. Né? Talvez essa última letra em forma de W parece um U para a gente em português, né? Mas não é, é um O. Né? É o ômega, não é isso? Em grego. Exato. Eu não sou muito bom em grego, não. Na verdade, você sabe mais grego do que eu, né? Então pode me ajudar aqui. E de hebraico, eu sou um estudante de hebraico, né? Então tenho estudado algumas coisas. Minha profissão mesmo, sou professor de Libras, né? Conforme já disse em outras lives, né? Não estou aqui para tomar o lugar de ninguém, para oferecer um curso caro, alguma coisa assim, né? A gente está compartilhando conhecimento bíblico. Enfim, a gente percebe que no primeiro século há essa evidência de que o nome de Deus, sim, ele estava preservado e também começava a ser traduzido. Porque tem pessoas que têm intolerância à tradução do nome divino. Ah, não pode traduzir o nome divino. Mas, no próprio livro do Atos dos Apóstolos, a gente vê que a mensagem dos evangelhos era para ser proclamada em todas as línguas. Que as pessoas ali em Atos 2:6, 2:8, 2:11, elas dizem: estamos ouvindo a mensagem na nossa língua. E não era só em hebraico, nem era só em grego. Não havia essa exclusividade. Então aqui a gente percebe que o nome divino começa sim a ser traduzido para Iaô, no caso dos gregos, e a gente vai ver mais adiante aqui outras evidências continuando a respeito do grego. Uma das evidências é Irineu. Irineu de Alexandria, desculpa, Irineu de Lyon, ele vai colocar aqui Iaô, ou latinizado, né? Já o, estou mostrando aqui na tela, né? Para a gente perceber, na forma latinizada, seria então aí o nome divino. E o autor e pesquisador Gerhard Gertaux, ele vai mostrar que esse Iaô, em latim, seria a equivalência do Iá. Tá vendo aqui? A gente está mostrando aqui, ó. Seria Iá em latim. Sim. Tá? Então, essa pronúncia Iaô, se fosse pelos especialistas, eles acham que no latim seria Iá, até porque é 3 letras. E sabemos que as 3 letras não é a forma completa do nome divino, e sim a forma abreviada do nome. Então, quando você passa a estudar sobre o nome divino, você vê várias vezes a expressão Iá dentro da Bíblia. Ela aparece, inclusive, 26 vezes. Não apenas em um versículo, aí, como as pessoas têm falado. E significa, na forma latina, Iá, que a gente sabe que é uma forma abreviada do nome divino. Não é o nome divino completo, mas é o que na época circulava aí, já no segundo, no terceiro século. Tudo bem? Inclusive em Apocalipse, né? Aleluia, né? Louvai a Já, Yah. Exatamente. A forma Iá, junto com a palavra Hallelu, que é louvai, ela aparece 24 vezes dentro da Bíblia. Agora, a forma Iá sozinha, sem acompanhada da palavra louvor, Hallelu, ela aparece aí 26 vezes dentro do texto bíblico. Perfeito. Agora, estamos percebendo aqui que no grego, né,
teve essa fonte que a gente considerou, Ireneu, mas tem outra fonte também que sugeria outra pronúncia, que na época dele era o que ele achava que deveria ser, Orígenes. E ele falava Iaoia, escrevia aí, a gente está vendo os caracteres gregos, né? Ia, Oia, né? Então, como é que a gente sabe que ele escrevia dessa forma? Porque Paul Dirac, que era judeu, e ele escreveu um livro sobre o nome divino, e inclusive Paul Dirac, em francês, ele considerava que Jeová era a forma genuína em hebraico do nome divino. Está lá na página 494 e o livro dele está disponível online também. Bom, então veja que aqui é outra fonte entre o segundo, terceiro século, mencionando o nome divino na forma Iaoia em grego. Então, às vezes as pessoas dizem que o nome divino tinha desaparecido completamente. Não, as pessoas diminuíram o uso, mas ainda continuava sendo pronunciado, tanto entre os judeus como também entre os outros povos, que eram considerados gentios. Aqui a gente está vendo em grego. Se formos consultar outra fonte adiante, nós encontramos aqui, ó, por exemplo, Severo de Antioquia, entre o século V e o século VI, ele vai trazer aí, num comentário que ele faz lá do livro de João, eu coloquei até aqui em destaque, ó, Ioá, Ioá, né? Aqui a gente está tendo a Aham. letra I, aqui nós temos também o ômega, não é isso? Letra O, e Isso, o depois o iota, o A. ômega e o alfa. Exato. Exatamente. Então, Ioá, né? Para ele, essa era a forma do nome divino. E o autor que fez essa pesquisa, Baltasar Cordérius, ele também coloca a forma em latim. Naquela época, em latim, como é que para ele era o nome divino? Aí ele coloca aqui, ó, Yehoá, Yehoá, vendo? Então, era assim que as pessoas, que os eruditos que estudavam na época, conseguiam entender a vocalização, a escrita do nome divino. Então, essa é mais uma fonte em grego que a gente encontrou aqui. Só dá um detalhe, viu, Denis? Durante essa pesquisa que a gente fez, foi interessante que para encontrar essa fonte aqui do Severo de Antioquia, eu gastei uma tarde inteira, 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 inteira pesquisando livros, documentos na internet, em bibliotecas. Por quê? Porque a única pessoa que citava essa fonte aqui no Brasil, em português, era só o professor Queruvim. O único que cita aqui no Brasil fontes em português. O restante está tudo em inglês ou em latim, né? Conforme a gente está vendo essa fonte aí em latim. Então, demorou bastante a pesquisa. A gente teve que ir para Gerhard Gertux, né? Que fez uma grande pesquisa no mundo todo sobre o nome divino, lá na França, né? E tem um livro dele em língua inglesa. Tem outro que está em russo, o livro dele todo em russo. E depois que a gente conseguiu separar as fontes, chegamos aqui nesse Baltasar Cordérios, que em 1630 fez a pesquisa no manuscrito lá do Severo de Antioquia. E é muito interessante isso, né? Ele trazer que nessa época, em grego, tinha Ioá como sendo uma das pronúncias. Tudo bem? Perfeito. Lembrando o pessoal que a gente vai fazer o possível, né? Vamos ver se vai dar certo para a gente colocar todas essas fontes no link da descrição para que vocês possam ter acesso também aí de primeira mão, né? E conforme o professor Enos Freitas trouxe atenção, infelizmente a maioria do material que nós usamos, tanto o Enos no canal dele como aqui no nosso canal também, encontramos fontes em inglês ou em outros idiomas, né? Em português, infelizmente, parece que a gente tem essa carência em questão de material acadêmico, né? Então, mas É, a gente faz o possível para tentar compartilhar eu aí. sinto que Acho que é por isso relacionado. que acho que é por isso que a gente está defasado em sentido teológico também, muita coisa. Viu? A tradução do Novo Mundo ela mostrou uma superioridade aí de pelo menos uns 50 anos na frente, né? Aí tem outras traduções que agora estão aperfeiçoando e as pessoas acham estranho, né? Ah, mas tirou o trecho da mulher adulta, que absurdo. As pessoas não sabem que, porque nunca foi explicado para elas, honestamente, que aquele texto não era inspirado. Tem que explicar para as pessoas, não é inspirado. Algumas Exato. traduções mantiveram só com um colchetezinho, mas daqui que a pessoa tem a erudição de saber que aquele colchete quer dizer que há manuscritos mais antigos que não tem, então as pessoas ficam sem saber, né? Fora muitos outros textos aí, às vezes aquele que
de Marcos, que alguns tinham fé que tinha que fazer o jejum e oração, ficaram chocadas quando algumas traduções agora tiraram também, porque as pessoas imaginavam que era só a nossa tradução que tinha feito isso indevidamente, quando na verdade enxertaram um texto bíblico que não era inspirado, que fazia parte de muitas Bíblias e nunca comunicaram isso para os seus adeptos, né? E nós, Hum, Testemunhos de Jeová, sempre a gente buscou fontes mais atualizadas. É claro que a gente não é perfeito, né? E nós não somos melhores do que ninguém, né? Mas a gente se esforça em fazer um estudo sério e buscar fontes mais atualizadas. Por exemplo, a partir de 2017, as bibliotecas no mundo todo passaram a digitalizar manuscritos. Antes, a gente, para ver o manuscrito, tinha que ir na biblioteca lá em outro país. Agora, a gente já tem aí manuscritos mais disponíveis, né? Já fizemos uma atualização dessa versão com muita qualidade, mostrando por que no Novo Testamento aparece o nome divino. Tem um apêndice explicando cada caso. Quando a gente vai lá no apêndice C4, tem muitas obras só para embasar por que aquele versículo no Novo Testamento aparece o nome divino. O que foi que a comissão usou como base de estudo. Então, é um estudo que a gente leva a sério. A gente tenta buscar as melhores fontes que estão disponíveis no momento. E a gente estava entendi. falando aqui sobre fontes em grego, né, que trazem o nome divino em grego. Porque as pessoas simplesmente, quando vão falar do nome divino, elas dizem assim: se perdeu e pronto. Um minuto é só o que fala sobre o nome divino, mas diminuiu o uso comum, diminuiu, mas ele era conhecido ainda? Era, inclusive nas fontes gregas. A gente vai falar daqui um pouco sobre as fontes hebraicas, mas aqui, adicionando uma fonte grega, Isidoro de Sevilha, por volta do sétimo século, ele achava que o nome divino deveria ser escrito Yahya, Yahya, né? Não sei como seria a pronúncia em grego exatamente, mas aqui o autor Vasileiades ele traz aqui essa pronúncia, né, do nome divino por Isidoro de Sevilha. E o que eu achei mais interessante nesse caso é porque foram duas fontes que se combinaram, porque assim, ó, Paul Drak ele vai dizer que em siríaco, né, os sírios pronunciavam alguns deles. A gente sabe que o aramaico ele não é igual em todo lugar, né? Então, algumas das fontes no siríaco pronunciava ia, ia. A gente está tentando dar um destaque aqui, ó. Ia, ia. Era assim que Paul Drak menciona que em siríaco alguns pronunciavam o tetragrama. Ah, mas eu sei que tem fontes em siríaco que coloca a palavra Maria, né? Para Senhor. Maria é equivalente ao tetragrama. Sim, nós já mostramos em outros vídeos também. É Mas o essa vocalização aqui Peshita siríaca que eu tenho, ela é como Mariá. é. Mas aqui esse autor, que é um profundo conhecedor da literatura judaica, ele já tinha apontado essa outra vocalização que outros autores não trazem, né? Ya, ya. E é interessante que o Isidoro de Sevilha, para ele, era essa aproximadamente essa pronúncia, não era no siríaco, mas é muito similar, né? Também o que a gente está trazendo aqui, como sendo uma fonte grega e adicionando também uma fonte siríaca, tá bom? Seguindo então, será que a Perfeito, gente tem professor. mais? Hum, pode falar, Denis. Não, desculpa, pode falar, desculpa. É, é porque às vezes você tem uma pergunta que ajuda a gente fazer a conexão, né? Então, fica à vontade. Sim. Nós estamos notando aí que você está trazendo atenção uma variação, né? No nome. Você trouxe atenção a variação em grego, os documentos dos pais da igreja. Agora, a Peshita siríaca, usa uma expressão também. Relacionada a isso, o que a gente consegue. Vou fazer duas em uma, né? Pergunta duas em Certo. uma. O que a gente pode compreender com essas variantes? Você está trazendo atenção para nós, e agregando ao grego e a peshita, o que a gente pode também trazer a respeito aí sobre no hebraico e depois no latim, né? Foi uma tradução muito usada pela igreja nos primórdios aí para a disseminação das escrituras. Pois é, no grego a gente tem todas essas variações, no latim também vai chegar o nome divino, também autores trazendo essa tradução para o latim. A gente percebe aqui, por exemplo, ele colocando aqui o tetragrama e ao lado
o que a gente vê aqui como sendo um V, parece que no latim também podia ter som de U, né? Então era intercambiável, U e V. Pelo menos no francês tem essa dificuldade em distinção. U e V, antigamente no francês, não era bem demarcado, né? Pode ter, não tenho certeza se esse era o caso do latim. Mas se fosse o caso do latim, também poderia ser Iaô ou Iavô, né? Então, o U e o V aí sendo intercambiáveis. Mas a gente pode avançar que esse autor aqui, ele é de 1700, e nessa pesquisa que ele fez, defendendo o nome divino, aqui a capa do livro, né? Como sendo Nomine Dei próprio Santíssimo Jeová. É uma obra toda em latim de Johannes Palmroth, e ele vai trazer aqui também que esse tetragrama em hebraico, ele poderia ser vertido Jeová em latim, ou Jeová, ou Yehová, e aqui ele mostra as formas gregas que na época dele ele conseguiu catalogar, tendo aqui Iaô, Iaot, com T no final, Iaú, e também Iaúo, né? Também Iaoia, e aqui, no caso Iaoia, a gente lembra lá da conexão com Orígenes, né? Aham. Orígenes trouxe essa forma. Ele também traz aqui Ieoá, Ieoá, né? Bom, isso indica para nós que, assim, estava em circulação em grego essas variações que as pessoas tentavam expressar o nome divino, né? Quando elas colocavam Iaô, equivale ao Iá em latim. Mas quando elas colocavam Ieoá, é uma forma mais completa do nome. Né? Porque a gente sabe que o tetragrama são 4 letras, né? 4 consoantes, mas com as vogais, são 3 vogais, então são 7 letras, né? E aí, no caso, já é uma forma vocalizada, que a gente está falando em hebraico, né? As consoantes com as vogais, o nome divino com 7 letras. Mas a gente também tem aqui essas formas em grego. E o que foi muito interessante nessa pesquisa sobre as fontes gregas é que a gente se depara com um tipo de manuscrito que era um tipo de onomástica sacra, que era como se fosse uma lista sagrada que as pessoas consultavam sobre nomes sagrados para saber como aparecia em grego, né? E no caso do nome divino, tem várias sugestões. Aqui já no sétimo século, esse documento também está online, e você vê aqui Ieoá, Irova ou Iroa, né? Entre outras formas. E o que é interessante a gente perceber é que esse documento ele reúne já ali no sétimo século. E aqui nós vemos E, O e A. Mas as pessoas dizem, esse nome divino com essas vogais E, O e A é coisa dos maçoretas. Eu não sei se você já ouviu alguém por aí dizendo esse tipo de argumento. Olha, esse nome aí com essas letras E ou A, isso é coisa dos maçoretas, eles que inventaram isso. Mas por que a gente acha documentos em grego trazendo I, E ou A? Que aí não eram os A se pensar. maçoretas, né? Não Pois é. era documentos hebraicos, eram pessoas que redigiam em grego. Claro, muitas vezes sendo pessoas que eram cristãs, que eram tementes a Deus, e às vezes eram outras correntes de outros segmentos, né? Que faziam as suas escritas aí para os seus objetivos. Mas aqui não é hebraico, aqui é grego. E se dizem que as letras E, O e A do nome Iehová é só coisa de maçoreta, por que já aparece nesses documentos gregos? E mais, por que os estudiosos no Brasil não tratam sobre isso? Porque praticamente a gente encontra essas fontes porque a gente vai buscar muita leitura, muita pesquisa. Mas você não vê popularmente as pessoas falando sobre isso. Você vê as pessoas jogando pedra nas testemunhas de Jeová, dizendo: ah, foi vocês que colocaram esse nome, que é um nome aleatório, que é um nome que não precisa nem ser considerado, né? Vindo da Idade Média, né? Ainda coloca que é a partir do ano 1100, né, que tem obras acadêmicas dizendo isso, tem obras acadêmicas dizendo isso. Mas a gente já vai ver aqui já que elas estão erradas também, que elas precisam se atualizar. Por quê? Porque tem fatos mostrando outra coisa. Então, assim, o estudo acadêmico ele pode ser sério, ele é importante, mas ele precisa também ser atualizado à medida que outros fatos vêm à tona. E a gente percebe que muitas vezes as pessoas têm uma preferência por não atualizar, né? E critica quem se atualiza, né?
Por exemplo, como você já comentou em outros momentos, muitos que são contra o nome de Deus no Novo Testamento são os mesmos que tiraram cerca de 7.000 vezes do Antigo Testamento. Então, é um Exato. paradoxo. Essas pessoas Acusa a gente advogam. de acrescentar, né? Conforme elas mesmas falam o nome, sendo que elas então retiraram o nome que consta lá nos escritos em hebraico. Então, como é que é dois pesos, duas medidas? Então, né? Se a gente for jogar o mesmo jogo, né? Então, É, e tem assim, eu sei que tem pessoas que respeitam o nome divino Jeová, que mesmo que não seja da nossa congregação, né, da nossa comunidade cristã, elas tem pessoas que estão fora da congregação que elas respeitam o nome divino Jeová. Tem, mas é um número muito grande de pessoas que são contra essa pronúncia sem estudar. Algumas pessoas, não, vocês ficam citando artigo científico, vocês ficam citando manuscrito. Não, você tem que ter um sonho, porque fulano de tal, ele recebeu um sonho, um aviso divino. E se você pegar o livro judaico, que tem lá um cálculo, que tem lá um labirinto, aí sim você vai saber. Então, às vezes as pessoas têm referências bíblicas, manuscritológicas, têm referências linguísticas, mas não quer. Ela quer um palpite, uma coisa que não tem como se verificar, porque um sonho de uma pessoa, um livro místico, como é que você vai investigar isso aí? Muito difícil. Enquanto que evidências, tanto no grego como no hebraico, apontam para a legitimidade do nome divino como tendo as letras E ou A. Eu estou dizendo que no grego é uniforme, só existe uma forma do nome divino? Eu não estou dizendo isso. A gente está vendo aqui que tem várias formas. exatamente. Mas vamos ser sinceros. Quando a gente vai ler em algum outro lugar sobre o nome divino, a gente nunca encontra os nomes divinos em grego Yehoá, ou Irova, ou Iroa. A gente só encontra a menção de Yahvé, ou então Iau, Iaô, né? Só. Só encontra essas duas menções. Parece que só existiam essas duas formas. E pelo que a gente está mostrando aqui hoje, havia sim outras variações, inclusive Orígenes, ou também Severo de Antioquia usando Ioá, Orígenes e Aoia, né? Mas você não vê as pessoas comentando isso. Pelo menos eu não tinha visto ainda, né? Claro que se você pegar lá a Enciclopédia Católica, ela vai trazer, a mais atual online ela vai trazer. Mas no geral, estou falando assim de forma mais genérica, a gente não vê as pessoas mencionando essas formas gregas aí. Nem muito menos mostrando que tem documento do sétimo século, já trazendo as formas Ye ou A, né? Ou a forma Iaoia, né? Lá em Orígenes, segundo, terceiro século. Então parece assim que, de qualquer forma, a pronúncia, a vocalização escrita do nome divino para Jeová, as pessoas parecem que tentam evitar ao máximo. Até mesmo estudiosos, porque elas não mencionam. As fontes estão aí, mas por que não é mencionar? Não sei. Talvez é o foco do estudo, a pessoa não está nesse foco todo que a gente tem aqui, né? Mas a gente está trazendo aqui no nosso canal, né, Denis? Para Exatamente. favorecer o nosso público. Exato. Falando sobre essa. Se torna até uma lenda, né? A vocalização. É, em hebraico, principalmente, né? As pessoas falam, a expressão Jeová é uma junção da palavra da vogais para de Adonai e coisa e tal. Coisa, da onde que surgiu esse tipo? Se tornou uma lenda urbana, né? Para quem realmente É, estuda o verdade. assunto, é uma lenda urbana, né? Disseram que fulano disse que ouviu o primo dele dizer que. Como é que a gente pode esclarecer esse assunto dos sinais vocálicos aí, que as pessoas tanto batem o pé? Pois é, né? Denis, infelizmente as obras acadêmicas também é uma lenda acadêmica também, viu? Além de urbana, ela é uma lenda acadêmica. As obras acadêmicas, elas vão, em sua maioria, também trazer isso como um fato, que o nome de Deus Jeová é uma junção, seria uma junção com as vogais de Adonai. Mas a gente vai explicar aqui que não é. Por que que não é? Linguisticamente, historicamente, né? Trazendo também gramática. Aqui, só para finalizar o assunto do grego e do hebraico, né? Nós temos obras
lá no grego que mostram que a forma hebraica Yehová equivale lá no grego, eles colocam esse, como se fosse um X, mas ele tem um som de Re, se eu não me engano, é isso? Yehová, né? Então, a gente já tem obras lá em 1631, que inclusive nas Bíblias gregas aparece muitas vezes o nome divino no Novo Testamento. A gente já mostrou isso aqui em outros vídeos e a gente vai seguindo agora para desmistificar a lenda urbana e a lenda acadêmica também sobre o nome divino em hebraico Yehová, por que é legítimo, por que não é misturado com Adonai. Mas eu achei muito contundente, Denis, essa declaração do Vasileiades, em que ele traz a citação de um rabino, Levi Yitzhak, volta 1740 a 1700 e 1809, quando ele diz que o tetragramaton, ou seja, o tetragrama, ou seja, é possible to be pronounced as writing, even today. Está em inglês aqui, mas está dizendo que até hoje é possível pronunciar o tetragrama como está escrito. Então, não é uma opinião para dizer, é um testemunho de Jeová fanático que está dizendo isso. Não. O próprio judeu, um rabino, Levi Yitzhak, ele falou aqui a pronúncia do nome? Não. Mas ele disse que era possível? Era. Ele não disse, está perdido o nome, foi perdido. Ninguém sabe mais. Tem algumas pessoas desesperadas que falam isso. O nome perdeu, ninguém sabe mais. Do ponto de vista E, eu, acadêmico, e é interessante, não te cortando, que só o único que se perdeu foi só o nome divino, né? O restante, toda a escritura hebraica, que contém os mesmos caracteres, nada foi perdido, só o nome divino. Que coisa, né? Que tal, hein? Então, os críticos, do ponto de vista crítico, do ponto de vista acadêmico, é praticamente unanimidade. Se perdeu o nome. Mas, olha aí, mais uma fonte, né? Porque se você citar as mesmas fontes lá de Neemiah Gordon agora é doutor. Ele tem bacharelado em arqueologia, ele traduziu os rolos do Mar Morto, pessoa altamente qualificada, mas aí o pessoal fica dizendo que ele não sabe. O pessoal cria uma birra com a pessoa. Não sabe não, ele se atrapalhou. Ele traz outras fontes, né? Fora ele, nem agora, tem outras pessoas também dizendo, na academia, tem sim aí. Vasileiades está trazendo um rabino, Levi Yitzhak, que disse, ainda é possível pronunciar o nome até hoje, conforme está escrito. O Pronúncia clara, não se professor, perdeu. professor Júlio, que inclusive ele não é testemunho de Jeová, né? Para já não dizer, testemunho de Jeová dizendo, tem um amigo dele, ele mandou um vídeo para mim. O amigo dele é judeu, raiz. Nasceu lá, bonitinho, lá em Israel, tudo lá, e falou a respeito da pronúncia. Né? Conforme ele bateu no papo, ele falou Yehová. Isso, Yehová. Então tá aí a exatamente. pronúncia. Um judeu vindo direto da fonte, né? Sim, Qual que vai ser a desculpa agora, né? pois é. E aí, Denis, olha que interessante. Nós também temos a versão do Novo Mundo agora em hebraico, né? Alguns podem fazer download e tudo mais. Lá em hebraico é Yehová mesmo, né? Vocês baixar, for no nosso site jw.org, vai ver também a pronúncia do nome divino nesse formato. Agora que a gente tem uma citação histórica mostrando que era possível sim pronunciar o nome divino, ele não estava perdido, né? Nós voltamos aqui para o texto bíblico. Por quê? Esse texto é de Êxodo 3,15. Denis, é incrível o número de pessoas que não leem desde Êxodo 3,15. Elas citam Êxodo 3,14, Êxodo 3,14, não citam Êxodo 3,15, que é o versículo seguinte que Deus falou para Moisés. Yehová, esse é o meu nome, Zé Shemi, Leolam, para sempre, Ledodo, de geração em geração. A gente grifou aqui, Yehová, está escrito aqui, completo, as 4 letras mais as vogais. E, O e A. Sheva, Olam, Kamatz ou Kametz. Então aqui está o nome divino. Ele declarou para Moisés, ele se revelou para Moisés, Yehová. Diga para eles, Yehová. Zé Shemi, esse é meu nome. Leolam, para sempre. Ledodô, de geração em geração. Eu vou ser conhecido assim, vou ser lembrado de geração em geração. E eu vejo as pessoas dizendo, não, Deus não se revelou não, Deus não deu nome para ele mesmo não. Ora,
Está escrito aqui na palavra dele, o próprio Jeová Deus, sim, revelou o nome dele, de forma especial, digamos assim, oficial, né? Então, ele se apresentou formalmente, de forma oficial ali para Moisés, porque, claro, já falamos isso aqui antes, né? A mãe de Moisés já tinha o nome, parte do nome divino no nome dela, né? Enfim, os judeus já tinham conhecimento, mas aqui oficialmente Deus se revelou e ele se revela. Ele não é mistério, ele se apresenta para os humildes, para aqueles que buscam conhecimento verdadeiro, sim, está na palavra dele. Esse ponto é interessante você trazer atenção, que até a maioria das traduções usa a expressão eu sou, por isso que bate muito no verso 14, né? Eu sou totalmente fora dentro da estrutura gramatical hebraica. Você pode dizer até muito mais propriedade do que eu, né? Ou é passado ou é futuro, não existe presente, No mas, futuro. mas Ali está no futuro, né? exato. Serei o que serei, né? Mostrarei ser. Isso. É. Mas, enfim, a ideia ali é quando fala, o pessoal não sabia o nome o divino até aquele momento, aí Deus revelou naquele momento diante. Não. O nome em si, os servos dele já sabia. Agora, o significado, né? Igual, por exemplo, eu me chamo Denis. Todo mundo me conhece. Denis, é o Denis. Mas Denis também tem um significado. Uhum. E as pessoas provavelmente não sabem, né? Só se você falar agora no É. dicionário de Ali Deus significado. estava apresentando a eternidade dele e se apresentando a Moisés de uma maneira formal, de um modo Exato. formal, de uma forma oficial, por assim dizer. Exato. Então, O diga a pessoal Moisés, confunde, olha, né? diga a Moisés, meu nome é Jeová, né? É Jeová. E você vai dizer isso para o povo. Você vai falar meu nome, Zé Shemi. Esse é meu nome. Está dizendo que é um nome só. E está dizendo que é o nome dele. Aí as pessoas, às vezes porque estudou muito, tem um título e diz assim: não, Deus não se apresenta, Deus não se dá nome, Deus nem precisa de nome. Jesus disse: santificado seja o teu nome, e disse: Pai, eu amo o Senhor e dei a conhecer o teu nome. E vou continuar dando a conhecer o teu nome. Não é interessante isso? Então Deus tem um nome sim, ele está dizendo aí, eu tenho um nome. E o nome dele duraria até quando? Ele diz, Leolã, para sempre. Ledor, de geração em geração. Mesmo que vá passando as gerações, elas vão saber do meu nome. Agora, será que era só as gerações em hebraico? Só as pessoas que falavam hebraico? Deus é Deus só dos hebreus, será? Ou era de Exato. toda a humanidade? Com certeza, as pessoas que buscam adorar a Deus são, como diz Paulo, são como se fossem descendentes de Abraão. E aí Deus se revela claramente aqui o nome dele. Agora, por que eu estou mostrando isso aí? Aqui é um manuscrito EVR 2B13, por volta aí do ano 1000 depois de Cristo. Se você pegar qualquer livro acadêmico, eles vão dizer, olha, o nome divino Yehová só passou a ter essa escrita depois do ano 1100. Mas aí é um manuscrito antes e eu vou mostrar mais aqui. Mais manuscrito que antecede a data de 1100. Depois vou explicar por que não está misturado com Adonai. Então aqui nós temos a versão em português, né? Yehová está escrito lá em cima em hebraico, depois tem a transcrição fonética, depois a transliteração e depois a tradução. Sim, tem a tradução. Como tem a tradução Yehová, Jeová, Yehoshua, ou Yeshua, Jesus, Yohanan, Yehohanan, João. Então, os nomes hebraicos, como o deles falou agora há pouco, Yehonatan, Yehoshafat, Yehoshua, Yehohanan, todos eles com J em português. João, Jonatã, Jeosafá, nunca foram perdidos. A pronúncia desses nomes com erro, que é o início do nome divino, nunca se perdeu, O então é sim pessoal, muito conhecida. não te cortando, o pessoal bate muito essa tecla que nome não se traduz, né? Mas, por exemplo, o Jesus, que é amplamente usado, né? É uma tradução para a nossa Uma língua. tradução que vem de Josué em hebraico. Pois Aí, é, se fosse pegar o hebraico, seria Yeshua ou Yehoshua, né? uhum, Porque primeiro era Yehoshua, depois passou para Yeshua. Geração em geração, quer dizer, pequenas mudanças dentro da própria língua, né? A população primeiro falava Yehoshua, depois passou a falar Yeshua. E aí é claro que veio o grego, veio o latim, e aí a gente pegou Jesus, né? E veio Jesus. Se fosse pegar literalmente do hebraico, seria Jesua, né? Em Josué, português. Mas de Josué. qualquer forma, a gente tem esse movimento sim de tradução. Isso aí É, sempre existiu, a tradução dos nomes, dentro da Bíblia. Isso nunca foi pecado. Isso nunca foi desvirtuar o nome da pessoa, nada disso.
Dentro da Bíblia, isso sempre aconteceu. Era comum. Agora, hoje em dia, as pessoas misturam misticismo e às vezes até tem gente que não bate bem na cabeça, né? Também fica insistindo em algumas coisas aí porque já está, infelizmente, precisando de atendimento, né? Para levar uma vida mais saudável, né? Mais útil. E não tem o que fazer, né? Felizmente a gente tem paciência e que Jeová Deus tem misericórdia, né? Aí, Denis, aproveitando para esclarecer bem que não é só porque está no livro acadêmico que é um fato, né? Nós temos que continuar vendo as fontes. Por exemplo, o livro acadêmico diz que Jeová é uma forma que apareceu a partir do ano 1100. Tá dizendo lá nos livros. Aí, quando eu for para os manuscritos que antecedem o ano 1100, eu vou encontrar Jeová. Então, vou ter manuscritos que está lá, por exemplo, na biblioteca do Museu Britânico. Então, vai ter lá OR 4445, do ano 950, vai ter Jeová. Se eu for buscar o Códice de Alepo, tem Jeová, do ano 920. Códice dos Profetas do Cairo, 895. Códice de Leningrado, todos eles têm Jeová. Então, os livros acadêmicos, eles precisam se atualizar? Precisam. Eles estão equivocados, porque o manuscrito anterior está mostrando outra coisa. E a gente não pode dizer amém para isso. As pessoas às vezes tentam dar uma carteirada na gente. Né? Ah, porque você tem o título tal, porque foi fulano de tal que fez esse livro e publicou. Tudo bem, a pessoa tem o conhecimento dela, tem o estudo dela, tudo bem, ela traz a contribuição, mas às vezes precisa atualizar. Né? A gente está vendo aqui fatos que Exatamente. precisa atualizar. Não, quer ver um Então, exemplo disso? A Bíblia João Ferreira de Almeida, quando foi produzida direto pelo João Ferreira de Almeida, ele tinha, naquela época, determinados manuscritos. E ele utilizou aquilo. Hoje, foram descobertos muitos outros materiais que agregou muito, esclareceu muitas coisas com respeito à tradução. Né? É um exemplo pois para é, mais de podemos citar 400 aqui. anos se passaram, né? Imagina quanta coisa boa se encontrou. Ah, mas só tem coisa ruim, só tudo está adulterado. Não, tem algumas coisas que não são de qualidade, realmente. Mas tem coisa boa também, não é possível. É. Né? Manuscritos mais antigos que foram achados. Exatamente. Aí, Denis, agora seguindo para a gente, já que a gente mostrou aqui que Jeová é uma forma legítima, sim, que está no texto hebraico, maçorético. Isso aqui não é paganismo, não é dos romanos, que foi a religião católica que paganizou, os romanos que paganizaram. Não foi, aqui é escrito por judeus, os judeus escreveram o texto maçorético, a maçorá hebraica. Tá? E agora tem gente desesperada dizendo que não, só que está aí disponível para qualquer um que queira estudar e ver que sim, está disponível sim. Olha, inclusive o manuscrito mais antigo que a gente tem notícia é esse aqui, ó. Isso falando do texto maçorético, texto maçorético hebraico. EVR2 BCM, de 894 depois de Cristo. Ele está hospedado também na Biblioteca Nacional de Israel. Está lá e aparece o nome divino Jeová 40 vezes. Bom? Então é genuíno, é legítimo sim, porque está dentro das escrituras, tá bom? E agora chegando no nome divino Jeová, você sabe que tem as 4 consoantes, mas as vogais já eram faladas no tempo dos judeus, e quando foram escritas no texto maçorético, as vogais ficaram conhecidas E, O e A. As vogais Re ou A, aí alguns dizem, não, misturou, essas vogais é uma mistura com soberano Senhor, ou com Adonai. Essa palavra Adonai tem as vogais A, O e A. Dois tipos de vogais. Aqui, essa primeira vogal o pessoal chama de Shivá composto. Eu acho melhor chamar de Atef Patá, essa é a forma em hebraico correta que eles falam. Atef é esse tracinho aqui, quer dizer metade. Então, desculpa, aqui esses dois pontinhos aqui vão servir da metade. E o patar é esse tracinho. Então, patar, esse A aqui é o traço. E Hatef porque é metade, é uma semivogal. E essa semivogal é marcada por esses dois pontinhos, que é o Shevá. Então, o pessoal chama de Shevá composto. Tanto faz Shevá composto, Hatef patar. É uma semivogal. Depois o O, que é o Rolém, ou Rolam. Depois o A, que é Kamatz ou Kametz. Bom? Ok. Então, em Adonai temos vogais A, O e A. E no nome divino? No nome divino está diferente. As vogais de Jeová são E, O e A. Então, acho que está dando para ver essa diferença. E ou A, as vogais de Jeová.
E as vogais de Adonai? A, o A. Tá diferente logo de cara, mas aí a pessoa vai dizer, não, é que essa vogalzinha aqui tem um segredo. Ela volatilizou, ela se esvai, ela se modifica. Como assim? Quer dizer que a pronúncia seria Yahová? Não, não fica assim não, Yahová. É porque esse Azinho aqui se torna um E. Esses dois, esse tracinho aqui do A sai, esse Shivá composto sai e fica só um Shivá simples. De Shivá composto passa para Shivá simples. Quer dizer, A se transformou em E. O problema é que a pessoa diz que isso é um fenômeno fonológico que volatilizou. Alguns dizem que usa a expressão dizer assim, se esvaiu, de A se esvaiu para E, mas esse é um fenômeno que não acontece na língua hebraica. A gente não vê esse fenômeno acontecer na língua hebraica. Semivogal A se tornando semivogal E, diretamente, assim, de uma palavra para outra, diretamente, como está aqui. A gente não vê esse fenômeno acontecendo na língua hebraica. Então, é uma afirmação que ganhou popularidade, se tornou uma lenda urbana, como você disse aqui, Denis, né? Se tornou uma lenda urbana, mas uma lenda acadêmica também, que não tem sustentação dentro da própria língua. Por que eu estou dizendo isso? Porque deveria ter exemplos dentro da própria língua hebraica que esse fenômeno aconteceria, que esse A se transformaria em E, que esse Shivá composto se transformaria em Shivá simples. Mas isso não acontece diretamente na língua hebraica. Tá? Então, é um fenômeno que é muito popular, assim, as pessoas dizem que acontece, mas não acontece, a gente não verifica dentro da língua. Mas aqui sou eu que estou falando isso. Agora, se a gente chamar um gramático, uma pessoa que entende de gramática, e melhor ainda, se essa pessoa for judeu, e se for um rabino? Pois é, a gente tem esse material? Temos. O livro foi escrito Estadalut Shadal, do Jacob Pakrak. Ele escreveu o seguinte, ó, essas vogais do nome divino, E, O e A, Sheva, Roland, Kamat, não são as vogais do título Adonai. Não são as vogais do título Adonai. Mas elas pertencem especificamente ao nome único somente. Não há uma única vogal sequer aqui que seja proveniente ou permaneça de uma referência ao título Adonai. Ou até mesmo indique isso. Com essas vogais, os sacerdotes no templo costumavam invocar o nome único e explícito da maneira como está escrito. Então, não são as vogais de Adonai. Isso foi uma lenda que foi criada, uma proposta, não sei se com boas intenções ou com más intenções, mas não é verdade. Então, se a gente for comparar linguisticamente, não acontece esse fenômeno de semivogal A se tornar semivogal E na língua hebraica. Não acontece. Diretamente você não vai encontrar. Talvez encontre aí uma situação, uma exceção, mas não relacionada ao nome divino. Agora, nesse caso aqui, nós temos um gramático afirmando: as vogais do nome divino, E ou A, são genuínas, são legítimas. Tá? E aí, Denis, é, é uma opinião importante, é uma opinião relevante. E a gente, com isso, mostra evidências linguísticas e gramaticais de que o nome divino não tem mistura com as vogais de Adonai, não é híbrido. Ele não está hibridizado, não está misturado com as vogais de Adonai. Né? A verdade é essa aí. Agora, às vezes as pessoas veem o nome Adonai e traduz Senhor. Na verdade, Adonai é soberano Senhor. Tem uma diferença, porque em português a palavra Senhor é uma só, mas no hebraico ela pode ser escrita de duas formas. Deixa eu mostrar aqui. Ó. Inclusive, algumas pessoas pensam que é a mesma coisa. Ó, quando a gente vê aqui Adonai, eu estou mostrando aqui, ó, escrito com essa vogal assim, A, eu estou mostrando aqui a setinha. Está aparecendo aí para você, Denis? Tá sim. Eu tirei o Tá, meu né? som aqui porque tá chovendo muito, para Sim. evitar, não sei se você está escutando aí, para evitar atrapalhada. Mas dá Perfeito. para ver sim, dá para ver sim. Perfeito, perfeito. Então, quando tem essa vogalzinha aqui embaixo, a gente chama de vogal forte, kamatis, kamets. Essa forma escrita aqui é exclusiva para Jeová Deus. Quando o judeu bate o olho aqui, que ele vê Adonai escrito assim,
ele escreve e se refere apenas ao Deus eterno, ao Criador Yehová, Jeová, tá? Agora, dentro da língua hebraica tem outra forma de escrever a palavra Adonai, que é essa aqui, ó. Aqui só tem um traço, aqui é Adonai, que é para outros senhores, tá? Então, se você for lá no relato de Gênesis, Ló conversando com os anjos, quando ele dirige aquele que representa Jeová, ele vai usar essa palavra aqui, Adonai, representando o Todo-Poderoso, o tetragrama. Agora, quando vai falar de outro senhor, ele vai usar essa expressão aqui, respeitosa, mas para outros senhores. Então, para os judeus, isso é fácil de resolver. Na escrita deles, tem duas formas de escrever. Só que para a gente em português, não. Quando traduz Senhor, é uma forma só. E as pessoas estão acostumadas à palavra Senhor a achar que é tudo Jesus. E aí, às vezes, isso atrapalha um pouco, né, o entendimento. Então, no texto hebraico, se a gente for lá para os Salmos, vai estar lá, Salmo 110:5, Jeová disse ao meu Senhor, né? Yehová, vai dizer lá Adoni, Adoni, meu Senhor. E aqui, quando tem esse no versículo 5, Adonai, escrito nesse formato aqui, para o judeu está claro que está falando do próprio Jeová. Agora, mesmo assim, esse versículo 5, essa palavra Adonai aqui, aí aquele especialista que eu comentei, o Gisburg, ele catalogou que esse versículo aqui, essa alteração da palavra Adonai aqui, de acordo com outros manuscritos que ele tem em mãos, foi alterado. Quer dizer, aqui aparecia Yehová mesmo, mas os escribas tomaram a decisão de alterar, de substituir por essa palavra, né? E ele mostra aqui no catálogo dele, do Ginsburg, está online também, que há, então, essas alterações, e ele cita os manuscritos também. Na verdade, ele se atrapalhou porque, assim, É, ele acha que a expressão que diz ali, colocar à sua direita, então, ele achou que não podia ser Deus, né? Mas exato. no hebraico antigo as pessoas usavam essa expressão, até Pedro lá depois vai mostrar em Atos 2, 25 em diante, ele vai mostrar a expressão de Davi, que Davi diz, eu coloco o Jeová Deus à minha direita, Pois né? é. E não estava inferiorizando o Jeová, porque estava dizendo assim, ele vai ser o meu protetor principal, era só isso, né? Não Mas tinha a nada a ver com o pessoa, trono ali. Não, tem que estar do é, lado do trono. É que a a ânsia da pessoa pessoa para poder repelir aquilo que ela não concorda é tanta que ela não se dá o trabalho de pesquisar pelo menos um pouquinho para poder ver se realmente aquilo tem sentido. Aí depois passa vergonha, né? infelizmente, na verdade, assim, qualquer um de nós pode se confundir, né? Mas aí, nesse Sim, caso, a pessoa tem que ser humilde e se retratar depois, né? Com as exatamente. fontes mais Agora apropriadas. espera. Pode continuar, desculpa. Inclusive, Denis, assim, quando a gente está tratando da legitimidade do nome divino, algumas pessoas ficam dizendo, ah, mas é o original. Geralmente, quem fala de original, ele não quer nome nenhum, não quer falar nome nenhum, e nem quer que ninguém fale, né? Bom, nós não insistimos para que as pessoas falem o nome. O que que deve induzir você a falar o nome divino? Sua fé, seu amor, sua gratidão, querer honrar e respeitar ele. A pessoa bate o pé e não quer pronunciar, a gente não está aqui para insistir, não. Cada um tem o seu direito. Agora, é legítimo o nome divino? É legítimo. Como assim é legítimo? Ele está dentro dos manuscritos hebraicos. Tanto a forma Yah como Yehová. Que eu estou citando a forma Yah aqui? Porque algumas pessoas dizem, não, o nome divino é Yah, não é esse nome Yehová. Eu estou trazendo aqui uma foto de a primeira vez que o nome, a palavrinha Yah, aparece dentro do texto bíblico, é lá em Êxodo capítulo 15. Isso aqui, essa foto que eu estou mostrando, é um manuscrito quando os israelitas venceram, que eles queriam louvar Jeová Deus, enaltecer a ele. E aqui aparece, ó, Iá. E logo em seguida, Yehová, completo. Nesse manuscrito aqui, é um EVR2, se eu não me engano é o B17, ou B13 também traz, Iá e Yehová. Yehová nunca foi mistério dentro desses manuscritos aqui. A expressão Iá, a gente conhece. E o tetragrama todo? A gente não sabe, é um mistério. Não é um mistério. Tem manuscritos mostrando que é Yehová. O mesmo Iá é o mesmo Yehová. Eu já mostrei vários vídeos no meu canal e eu estou aproveitando e pincelando esse ponto aqui, porque é uma coisa que recorrentemente as pessoas vão dizer que o nome divino é Iá, mas elas vão negar para Yehová, né? Inclusive, a gente traz essa forma aqui de demonstrar para as pessoas que as letras Y, A e H do final formam IA. Em português, a gente coloca já, a tradução é já com J. Por que com J? Porque tem na nossa língua, tá bom? A gente não está dizendo que Jeová em hebraico, Jeová em português.
Em hebraico, como é? É Yehová. Em português, com J, com Jeová. Pronto. Não tem problema. Ele não está afirmando que a vocalização em português vai substituir a vocalização em hebraico. Não. Na verdade, os testemunhos de Jeová nunca nem divulgaram isso. É até estranho as pessoas ficarem dizendo, né? Ah, mas no hebraico não tem J. Não tem não, é em português Jeová. Qual é o problema em adorar a Deus em português? O problema é que as pessoas não querem que se adore a Jeová em português. Quer que fale só em hebraico, mas essa é uma exigência das pessoas e não de Deus, não de Jeová, né? Então a gente está vendo aqui que Yah e Jeová, e estamos vendo as letras hebraicas também que se combinam para formar a palavrinha Yah. Eu estou mostrando essa aqui amarelinho, aqui o pontinho amarelo, é o mapik, que ele aparece sempre na última letra. Esse pontinho amarelo, chamado de mapik, aparece na última letra da palavra. Então, combina perfeitamente com a forma Yah. E mais abaixo eu estou mostrando que o nome divino Yehová, dentro das fontes judaicas, ele é atestado como legítimo, porque ele é uma revelação plena da eternidade de Jeová Deus, aquele que era, que é e que será. Inclusive no Apocalipse diz isso, Apocalipse 1:8. Aquele que é, que era e que será o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso é uma expressão que não é usada para Jesus, é só para Jeová. Jesus é muito importante para nós, é o nosso Salvador, é o nosso Senhor. Mas ele não recebe o título de Todo-Poderoso nem de Altíssimo. E Jesus adora o Pai, Jeová. Confira aí Apocalipse 3,14. Agora, voltando, quando na Bíblia diz que ele que era, que é e que será, a revelação da eternidade, da grandiosidade de Deus, que ele também está presente na vida dos seus servos, ele está desempenhando um propósito de salvação, sim, e ao mesmo tempo dessas palavras se compõe o nome divino, Yehová. Tá? Alguns chamam isso de forma cal no hebraico, tá? Na gramática do hebraico, da forma cal. Composição do nome divino na forma cal. E é coerente com as escrituras? Sim. E nas fontes judaicas isso é aceito como sendo a revelação do nome divino? Sim. Então, nas fontes judaicas você vai ter genuinamente Yehová, inclusive na gramática, aí na forma cal. Tá bom? Então, Yah é o mesmo Yehová. E como é que chegou esse nome, né? A composição do nome? Mediante a revelação do próprio Deus, lá em Êxodo 3,15, e depois por completo em Apocalipse 1,8. Agora, às vezes as pessoas ficam insistindo comigo, viu, Denis? Não, mas não seria Yahvé, Yah, porque parece em português, né? A expressão Yah não é mais, não combina mais com Yahvé. O som em português parece, né? É muito parecido. Mas é um caso de parece, mas não é. Já, não sei se já perguntaram isso para você, As mas a forma pessoas Yah usam, parece com Yahvé? por falar nisso, né, conforme você está trazendo atenção, tanto Yehová como Jeová, que é comum em português, são legítimas essas pronúncias. Você citou interessante, né? Ah, mas a Yahvé, ou até mesmo Javé, que a Sim, gente, inclusive, se encontra bastante nas Bíblias católicas, né? Javé e Yahvé, sim, sim. que a gente pode abordar sobre isso. Então, olha só, já é também uma variante em língua portuguesa, uma segunda forma de chamar o nome em língua portuguesa. Menos conhecida, é claro, né? As pessoas conhecem mais Jeová, estão acostumadas com essa forma. E já mostramos aqui que linguisticamente, historicamente, biblicamente, a forma Yehová e Jeová tem muita legitimidade. Agora, a gente não encontra a forma Javé. Sim, as pessoas podem falar, né? Javé a gente respeita, e tem países que a pronúncia é Yahvé. Tudo bem. Mas qual é, então, o que a gente está mostrando aqui? É que as pessoas tentam associar Iá do hebraico com Iavé em hebraico. Agora a gente vai para o hebraico. Iá combina com Iavé dentro da língua hebraica? Porque em português parece. Mas a gente agora não vai falar do português, vai falar do hebraico. E agora? Vou mostrar aqui para você, mais detalhado, que a forma Iavé, como é que ela é escrita em hebraico? Assim, ó, desse jeito. Essa escrita aqui com iode, aqui é um patá, tipo de A, aqui é um re. Esses dois pontinhos aqui embaixo está indicando que não tem vogal, que é um re sem vogal, tá fechando a sílaba aí. Depois um vav, aqui é uma letrinha E, um segol, e aqui é um re para fechar o tetragrama, né? Então, em hebraico, a forma Yahvé sugerida por Gesenius é essa. Essa forma Yahvé aqui, você encontra nas Bíblias, nos manuscritos hebraicos? Não. Não encontra nenhuma vez nenhum manuscrito hebraico. Da Massorá, não. No manuscrito massorético hebraico antigo, você não vai encontrar nenhuma vez Yahvé. Você vai encontrar Yehová. Agora, Iá combina com Yahvé? Não combina lá no hebraico.
Talvez aqui em português o som se parece? Se parece. Mas no hebraico não. Por que não? Porque quando você olha a palavra Iá, ela começa com um iode e uma letra A diferente. O A do Iá e o A do Iavé é diferente. Ah, isso faz diferença? Na língua hebraica faz. Talvez em português seria tudo a mesma coisa, mas no hebraico não. No hebraico são 3 tipos de letra A diferentes. Então a gente está vendo que não é a mesma coisa. Alguns dizem, ah, esse rei aqui, sem a vogal, finaliza, por isso ele se torna Iá. Só que não. Por que só que não? Você está sendo chato. Não é porque a gente está sendo chato, é porque a gente sabe que lá no hebraico, esse sinalzinho do final, esse pontinho aqui do final, chamado mapik, ele só aparece na última letra da palavra, na última letra. Ele não poderia ser o re do meio, teria que ser o re do final, porque é a última letra do nome divino. Então, quando a gente vê as condições da escrita Yahvé para a escrita Yah no hebraico, não combina, não bate. E de Yah para Yehová se combina, se harmoniza perfeitamente. Casa perfeitamente no hebraico. Tá bom? Então, eu trouxe só esse esclarecimento. Eu sei que tem países que falam o nome Yahvé, não tem problema, mas eu estou comparando aqui hebraico com hebraico, tá bom? Que às vezes a pessoa imagina que a forma Yah é mais coerente com Yahvé e não é, tá? Tentei explicar aqui rapidinho, porque eu sei que tem gente que já está cansada aqui, a gente já está caminhando para finalizar. Olha, de qualquer modo, o nome divino, ele honra o Deus Todo-Poderoso, o Criador. Jesus Cristo glorificou o nome do seu Pai, ainda vai ser mais santificado ainda o nome do Pai. E é muito conhecido esse texto, Salmos 83, 18, né? A gente está trazendo aí a forma em hebraico. Também na Almeida, 1819, constava Jeová. Mas de geração em geração, né? Até mesmo dentro do português, vai tendo uma pequena mudançazinha. A forma de escrita do português era essa, depois agora já é essa, né? Jeová para o nosso tempo. Ele é o Deus Altíssimo, né? Esse título Altíssimo só é dado a Jeová. Então, Jesus Cristo é o Filho do Altíssimo, como o anjo Gabriel falou para Maria, né? Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Então, sim, Jesus Cristo está junto com seu Pai, Jeová, trabalhando, né? Pela nossa salvação. E a gente tem que divulgar o nome de Jeová em toda a terra, com respeito, com amor, com satisfação, né? Porque Jeová Deus, ele é o Deus que enviou o seu Filho, está trabalhando junto com o seu Filho, estão Jeová e Jesus lá no céu trabalhando para nos trazer a salvação. E o que a gente puder fazer para honrar ele, o nome dele, né? Devemos fazer o nosso melhor, né, Denis? Acho que por aqui está de bom tamanho, né, para a gente finalizar aqui, que senão fica cansativo para quem está acompanhando. Perfeito. Então, veja aí, mais ou menos, acho que não sei se deu aí uma hora e pouquinho, mas assim, o tempo relativamente curto para tanto material de tanto conteúdo, né? No meio da internet aí que nós escutamos tanta baboseira, né? Tanto assunto sem futuro, por assim dizer. Às vezes as pessoas aí ficam gastando, né? 3, 4 horas com tanta coisa assim que não leva a nada. Então, conteúdos assim como o nosso irmão Enos Freitas trouxe aqui, tem só um conteúdo sadio, realmente instrutivo, para que possamos conhecer o nome, né, de Deus legítimo e o mais importante, a pessoa que está atrás deste nome. Então, com certeza tiramos bastante proveito. O material aqui vamos deixar disponível. E canal do nosso irmão Enos Freitas, Bíblias e manuscritos também vamos deixar aqui no link da descrição. Por favor, acessem lá, compartilhe, se inscreva também no canal do nosso irmão Enos Freitas e também aqui no nosso canal. Enos, quero agradecer muito, viu, a sua disposição, seu tempo, as suas pesquisas aí, que realmente não é fácil, tantas informações aí, demanda tempo, energia, esforço. Queremos agradecer muito, viu, por você compartilhar um pouco aí das informações que você tem conhecimento. Denis, eu também gostaria de agradecer pelo espaço, né? A nossa congregação, a nossa organização, ela sempre nos dá o melhor possível, o melhor ensinamento possível. Eu tenho muita gratidão pela congregação das Testemunhas de Jeová, a qual faço parte, né? Você também. E quero aproveitar o momento também para agradecer a Jeová Deus pela vida, né? Que continue cuidando da nossa fé, das nossas famílias, e que a gente possa continuar fazendo o nosso melhor, né? Também possa ajudar os que estão assistindo esse conteúdo, fortalecer a fé de cada um deles, né? Para que a gente possa seguir os ensinamentos de Jesus Cristo e continuar honrando e glorificando o nosso Pai Jeová. Gratidão deles.
Nós que agradecemos. Foi, mais uma vez, um privilégio poder ter tido essa oportunidade de conversar um pouco contigo sobre mais esse assunto tão interessante, que é a respeito do nome divino. Mais uma vez, também quero agradecer a todos vocês que acompanharam aqui a nossa entrevista, o nosso conteúdo. Se inscreva aqui, compartilhe essas informações para que outras pessoas sinceras também possam tirar proveito. Sem mais, até mais para todos. Fique com Deus e tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau.